Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Mariane Martins, trabalhadora do Grupo de Estudos Espíritas Saint-Germain, e estou aqui com vocês tendo o prazer de ir para o nosso último encontro do livro Mentes e Manias, fechando o nosso estudo desse material que fala para a gente sobre o toque, o transtorno obsessivo compulsivo. Vou começar a projetar aqui a telinha para a gente dar início a esse estudo. Espera aí, prontinho. Então, gente, vou dar início a esse nosso último encontro desse livro, né? Esse material, ele foi feito com base nesse livro Mentes e Manias sobre o transtorno obsessivo compulsivo, material escrito pela doutora psiquiatra Ana Beatriz Barbosa Silva, que tem uma série de livros sobre transtornos da mente humana e que são base do nosso material de estudos aqui, que é uma série de estudos que se chamam Por Dentro da Mente, tá? Que a gente trabalha aqui no Grupo de Estudos Espíritas Saint-Germain. E esse livro foi o nosso segundo livro com foco em transtornos da mente. Então, hoje a gente encerra esse segundo material e a gente, no ano que vem, já dá início a um novo estudo também baseado num terceiro livro da doutora Ana Beatriz, que eu vou falar um pouquinho para vocês no final do nosso encontro. Mas antes da gente falar desse novo material, vamos concluir o estudo do Mentes e Manias, trazendo mais dois capítulos que encerram esse livro. E como eu prometi lá no mês passado, a gente, só fazendo uma breve recapitulação, a gente começou a entrar sobre a questão dos tratamentos, né? E a gente falou na aula passada sobre um trabalho em conjunto. Um trabalho em conjunto que é feito com o apoio do medicamento, de tratamentos mesmo feito com auxílio de médicos psiquiatras que usam remédios que vão atuar em toda a química cerebral e todas as substâncias que precisam ser ajustadas. A gente viu uma série de perguntas e respostas que vieram esclarecer dúvidas que são bastante recorrentes sobre esse tema das medicações, e a gente ficou com uma pendência da segunda vertente muito necessária para o tratamento, que é a vertente terapêutica. Então, na verdade, o tratamento é uma via conjunta que vai da medicação, do tratamento psiquiátrico, que vai atuar nessa parte dos remédios, com uma via terapêutica, que é a parte realmente do viés psicológico, psicoterápico, que vem auxiliar nessa segunda vertente, que anda em conjunto e que vai ser o enfoque dessa nossa aula de hoje, tá? E aí a gente começa com esse capítulo que fala para gente o que há de cura, o tratamento psicoterápico do toque. E aí a introdução já fala para gente sobre a psicoterapia cognitivo-comportamental, que busca a mudança de padrões disfuncionais do pensamento para, a partir disso, promover uma melhora que, consequentemente, se refletirá nas emoções e nos comportamentos. Vamos entender um pouquinho melhor essa terapia cognitivo-comportamental. É interessante falar, tá, gente, que na psicologia existe uma série de linhas terapêuticas, uma série de abordagens terapêuticas. E essa abordagem terapêutica cognitivo-comportamental, ela tem um foco nas cognições. O que são essas cognições? As cognições significam, por assim dizer, de uma forma bem resumida, as funções mentais consideradas superiores no sentido da sua complexidade. Porque ela está falando da função mental que envolve pensamento, memória, linguagem, atenção, que envolvem funções cerebrais que envolvem múltiplas capacidades do nosso cérebro, que interconectadas promovem uma função que envolve raciocínio, que envolvem as nossas lembranças, as nossas memórias, as nossas relações, as nossas interações com o outro, com o mundo e com a gente mesmo. E dentro dessas cognições, como é que isso faz com que a gente se relacione com o mundo? Como é que a gente faz com que a gente se manifeste no mundo? Então, essa terapia cognitiva comportamental, ela vai falar, ela tem vários enfoques, mas o foco dela está muito focada na parte da cognição, focada no pensamento. Por quê?
Porque ela se embasa que no pensamento você tem dois grandes blocos, tá? O pensamento, ele vai fazer muitas vezes a sua interpretação, tá, gente? De como é que você interpreta o mundo, como é que você olha o mundo ao seu redor, como é que você interpreta os acontecimentos que estão acontecendo naquele momento na sua vida. O quanto você pessoaliza, por exemplo, uma determinada situação. Então, vamos dar um exemplo. Às vezes, uma pessoa foi grosseira com você. Será que você olha para essa situação achando que a pessoa foi grosseira com você porque ela não gosta de você? Porque ela tem algo pessoal com você? Ou porque, de repente, ela estava num dia ruim? Porque ela não está bem com ela mesma? Claro que aqui eu estou dando um exemplo muito simples, tá? Muito raso até. Mas muitas vezes o nosso pensamento, a forma como a gente enxerga o mundo, como a gente enxerga uma determinada situação, muda o olhar que a gente tem para os acontecimentos, para as pessoas e como a gente reage a elas. Então, muitas vezes a minha forma de interpretar uma situação vai ser diferente da sua, que vai ser diferente do seu amigo, do seu parente, da pessoa que está aí do seu lado. Então, a terapia cognitivo-comportamental ela vai olhar para os nossos processos de pensamento, para como eles influenciam a nossa visão de mundo e a nossa interpretação dos acontecimentos. E a partir dessa interpretação e dessa visão, como é que eles influenciam como a gente se sente, as nossas emoções e como a gente se manifesta no mundo, como a gente se comporta diante dessas situações. E um exemplo muito claro disso, tá, gente? É essas figurinhas aqui. Quando a gente está preenchido de pensamentos pessimistas, de raiva, de negatividade, sabe aquele dia que tudo acorda, você acorda e você está irritado, e você acha que está tudo dando errado, e você está pessimista, e você. Sabe aquele dia que você acha que você acordou com o pé esquerdo e você está negativo? A sua chance de se irritar, a sua chance de reagir mal, a sua chance da manga da camisa prender na maçaneta da porta, sabe? É gigantesca, porque parece que, não sei se é só comigo, tá? Mas quando eu tô irritada, a manga da minha camisa sempre prende na maçaneta da porta. Parece que o universo conspira para que isso aconteça quando eu tô irritada, sabe? Mas é uma brincadeira, mas tem um fundo de verdade. Por quê? Porque quando a gente tá negativo, a gente tá pessimista, a gente tá irritado, o nosso comportamento diante das pessoas, diante das situações, diante do mundo, também é um comportamento muito mais negativo, muito mais colérico, muito mais irritadiço. Entendeu? Então, essa abordagem cognitivo-comportamental, ela vai sempre focar em como o seu pensamento influencia no seu comportamento. Interessante essa abordagem, me fez lembrar de uma coisa que a gente vem estudando. O toque fala de obsessão e compulsão. Nossa, hoje a gente está na nossa nona aula. Eu lembrei da nossa terceira aula, que a gente falou dessa figurinha aqui, obsessão e compulsão. Olha que curioso. A obsessão vinculada aos pensamentos, ao que recorrentemente a gente está alimentando na nossa mente. E a compulsão vinculada em como é que a gente reage, em como a gente se comporta. Vamos relembrar isso daqui no toque na aula 3? A gente falou na aula 3, lá no iniciozinho do livro, quando a gente estava estudando sobre o mecanismo do toque, que o toque ele acontecia por um mecanismo de reforço, que era, você tinha um pensamento ruim, que seriam essas chamadas obsessões, que eram pensamentos ou ideias recorrentes de algo que você queria evitar, que era algo intrusivo, desagradável, que provocava uma sensação incômoda, uma ansiedade, uma coisa ruim mesmo dentro do peito que você temia, que você queria evitar, queria que não acontecesse. E aí, tentando evitar, você pensava, não, eu vou ter que fazer alguma coisa para evitar, para corrigir aquilo, para evitar que aquilo aconteça. Então, você criava um hábito, uma mania, uma compulsão, que seria um comportamento.
uma ação, uma atitude que supostamente evitaria que aquilo acontecesse, muito embora no nível consciente você soubesse que aquilo não teria uma razão lógica, uma razão direta, que contar um certo número de vezes, que checar 30 vezes a mesma coisa, que repetir uma mesma palavra, que lavar várias vezes a mão ou tomar banho por horas, não ia evitar aquela coisa que você temia de acontecer. Mas você criou esse mecanismo. E ali, isso gerava um alívio momentâneo, cada vez mais breve esse alívio. Cada vez esse alívio durava menos. E aí esse alívio ele era rapidamente substituído por um novo pensamento negativo. E aí esse ciclo era cada vez mais frequente, mais rápido. Ou seja, pensamento negativo, mania, compulsão, novo pensamento negativo, nova mania, novo pensamento negativo, nova mania, de uma forma muito recorrente, muito negativa, muito intrusiva e muito paralisadora. Por quê? Porque cada vez consumia mais o tempo, gerava mais sofrimento e trazia menos alívio. Então, olha só como é que as coisas se conectam. O pensamento adoecido gerava essa obsessão que trazia um hábito, uma mania que já tinha se tornado uma compulsão que não era suficiente para gerar o alívio. Aí a terapia cognitivo-comportamental entra o quê? Estudando esses pensamentos e como eles afetam a sua interpretação de mundo e como essa interpretação de mundo afeta o seu comportamento. Olha como é que as coisas se conectam. Olha como essa abordagem em conjunto com o remédio, a gente sempre reforça isso. O tratamento ele precisa andar em conjunto, porque a química cerebral, as substâncias cerebrais precisam ser ajustadas, mas essa terapia de entender, de ajustar esse pensamento que está intrusivo, que está desagradável, que está gerando ansiedade e está gerando essa compulsão, ele precisa andar em um tratamento conjunto para que esse pensamento seja ajustado através de uma mudança comportamental e esse funcionamento passe a ser ajustado e não mais com esse reforço contínuo, se retroalimentando. Entende como é que as coisas se conectam? E aí, a gente entra nessa segunda parte do tratamento, que é esse time composto pelo terapeuta, o paciente e a rede de apoio, onde cada um vai ter uma função. O terapeuta e o paciente jogando como um time, onde o terapeuta ele entra com domínio técnico. Por quê? Porque ele vai ter uma função, tá, de nessa terapia cognitivo-comportamental, ele ir expondo o paciente de forma controlada as situações que causam esse estresse e ansiedade. Por quê? Na abordagem cognitivo-comportamental, o paciente vai ser exposto, deixa eu voltar aqui rapidinho, a essas situações aqui que geram o temor. Só que isso não vai ser feito de modo aleatório, isso vai ser feito de modo gradual. E esse modo gradual, ele é orientado pelo terapeuta que vai controlar essa exposição, que vai orientar. E como é que essa orientação acontece? A orientação parte de um domínio técnico, de uma orientação, tanto da orientação do paciente criar uma lista de eventos mais temidos. Então, conforme cada caso, o que vai gerar a situação de temor, qual é o grau de intensidade, o que causa essa ansiedade, essa sensação desagradável, vai variar de paciente para paciente, mas você vai conseguir pedir para aquele paciente listar os eventos que são mais temidos, qual é o grau de incômodo que aqueles eventos causam, quais são os rituais que a pessoa faz a partir daquilo, qual é a frequência que elas executam aqueles rituais e trazer os resultados para aquela pessoa trazer, olha, como é que foi para você tentar controlar? Como é que foi? Foi fácil? Foi mais difícil do que você esperava? Quantas vezes você conseguiu? Quando você conseguiu, como é que você se sentiu? Quando você não conseguiu, o que você sentiu? E nas vezes que você conseguiu parcialmente, como é que foi essa sensação? E quando você não conseguiu, o que você acha que potencializou a sua dificuldade? E entende? Para você ter um espaço seguro de você ir dosando com aquele profissional essa exposição controlada. Lembrando que
que você, enquanto paciente, a pessoa que está do seu lado, enquanto paciente, você deve graduar com o auxílio do seu psicoterapeuta os eventos que são mais ou menos temidos. Então, você vai ter que criar essa lista de eventos e vai ter que ser honesto no processo. Não adianta mentir, dizer que está fazendo e não está. Não adianta dizer que o que gera ansiedade, o que não gera, e mentir, né, nessa lista de eventos temidos, ou mentir na frequência, ou mentir nos rituais. Você vai ter que ter um espaço de fala, de sinceridade, de abertura, para que esse processo seja construído de modo conjunto, entendendo que, acima de tudo, a pessoa que está ali como paciente é o protagonista do processo de cura, porque a pessoa tem que estar disposta a enfrentar essas situações que vão gerar desconforto, mas com a certeza de que esse desconforto vai diminuir cada vez mais a cada passinho, começando pelos eventos que são menos temidos, primeiro diminuindo a frequência, depois diminuindo a quantidade de eventos que geram essa ansiedade, depois diminuindo, até chegar num nível que essa ansiedade vai desaparecer. Isso não vai ser do dia para a noite, isso não vai ser de uma semana para outra. A evolução não vai acontecer em saltos, que seja diminuir uma checagem de 50 para 45, de 45 para 44, mas que essa diminuição vá acontecendo para cada vez mais, através de um menor sofrimento, você também ser estimulado a tentar cada vez mais o seu melhor enquanto conjunto. Mas está faltando um participante desse conjunto. Quem é? Essa rede de apoio. E por que ela é tão importante? Porque essa rede de apoio precisa incentivar, precisa acompanhar, precisa dar apoio, porque não vai ser fácil para o paciente, porque às vezes esse paciente que vai estar em dor, que vai estar em sofrimento, ele vai querer desistir. E o terapeuta, ele não vai estar ali todo dia. Ele não vai estar ali 100% do tempo, mas a rede de apoio vai. E é nesses momentos que o paciente precisa saber: você não está sozinho, eu estou aqui com você. Não é fraquejar, não é fazer o que o paciente quer, não é ir pelo caminho mais fácil, é ir pelo caminho do amor, é ir pelo caminho do apoio, é ir pelo caminho de vamos vencer isso junto. É na hora de falar: poxa, você conseguiu dar um passo. Não está 100% ainda, não é falar em verdade, não é falar que está perfeito, mas é falar, é um passo de cada vez, mas o importante é que a gente está dando um passo. Entende? É estar ali para cobrar também os exercícios, para incentivar, para reconhecer, para aplaudir, para dar a mão, para dar um abraço, para falar: hoje você não conseguiu, mas amanhã você vai conseguir porque eu vou estar com você. É nessa hora que a gente precisa, mais do que nunca, demonstrar que o amor não vem só com a cobrança, vem com a cobrança, mas vem com incentivo, vem com estar junto. Então, esse time é muito importante para que esse exercício de exposição controlada à situação de desconforto, para que o controle do comportamento seja. É como se fosse o seguinte, gente: controla o comportamento. E aí, quando o paciente vê que aquele temor não foi concretizado, eu tenho medo de que alguém morra se eu não contar até 50 quando eu estiver conferindo o fogão. E aí você contou até 47 e ninguém morreu. Poxa, que bom sinal. Ninguém morreu. Então eu vou tentar contar 45 até amanhã. Poxa, ninguém morreu. Então você vai mudando comportamento, porque é mais fácil você mudar um comportamento do que um pensamento. E a partir do momento que você vai mudando um comportamento e você vê que aquele temor não se concretizou, você vai sendo cada vez mais incentivado a controlar o comportamento. E aí aquele pensamento, você vai vendo que ele não tem razão de ser. E aí você vai sendo cada vez mais incentivado a mudar o comportamento, até que esse pensamento ele fica pequenininho ao ponto
de não incomodar do jeito que ele incomodava. Entende? É mais fácil você mudar um comportamento do que um pensamento. Por isso que esse método da exposição controlada, ele começa atuando sobre uma exposição controlada que parte do princípio que você vai diminuir as suas compulsões e a partir dessa redução da compulsão, você vai ver que o seu temor não vai se concretizar do mesmo modo. E aí você é estimulado a diminuir ainda mais a sua compulsão numa alimentação que vai reduzindo a quantidade de pensamento obsessivo e, consequentemente, o desconforto, o temor e a ansiedade gerada a partir disso. Entenderam? Eu não vou conseguir explicar tão bem quanto a doutora, por isso que eu sempre falo que eu recomendo a leitura, mas eu tento trazer aqui com uma linguagem que tentando trazer isso mais fácil e ilustrativo para quem está aí do outro lado ouvindo. Da mesma forma que eu fiz com os medicamentos, eu trago algumas perguntas e respostas que tem no livro, de uma forma um pouco resumida, porque eu acho que apesar de ser muito texto, esses 2 capítulos dos remédios da vez passada e da terapia traz perguntas que são muito comuns e são muito normais de pontos de dúvidas de uma série de pacientes que têm dúvidas sobre o tema e que eu acho que pode ser dúvidas em comum com vocês que estão aí escutando, com alguém que vocês conheçam. Então, eu acho que é legal de trazer aqui para ouvir essas respostas que a própria doutora traz no livro, tá? Então, vamos lá. Uma pergunta que é feita nessa parte da terapia. Eu posso tentar parar com as minhas manias sozinho? E a doutora responde que você pode, mas que é muito mais difícil. Por quê? Porque você precisa saber de antemão que o tratamento psicoterápico eficaz para o toque envolve a exposição à ansiedade. E você precisa estar pronto para lidar com isso. Se você souber isso, já é um grande passo. Que foi o que a gente acabou de trazer agora. Essa exposição controlada é parte do tratamento. Então, você ter a noção de que essa exposição ela vai precisar acontecer e que você vai ter que estar pronto para lidar com isso é com certeza um grande passo. Mas o terapeuta comportamental ele está muito mais habituado do que uma pessoa leiga como eu, como provavelmente você, para lidar com esse tipo de tratamento, porque ele tem um domínio técnico. Então, ele vai ter a condição de orientar e de dar apoio nos momentos mais difíceis dessa exposição, porque ele vai conseguir organizar, ele vai conseguir orientar isso de forma gradual e controlada. Então, o que ela quer dizer aqui, tá, gente? É possível? Possível é. Só que o ponto é, a pessoa que tem o transtorno, ela já está em dor, ela está em sofrimento. Se expor a algo que te traz dor e sofrimento, traz desconforto, traz medo, é potencialmente limitador, é potencialmente incapacitante, porque aquilo te dá uma sensação de desconforto extremo. O terapeuta tem a técnica, o terapeuta te traz um lugar de fala, um espaço em que você se sente seguro para falar, em que se colocar. Ele tem a exposição que é gradual, que é controlada, que te dá a orientação e a técnica necessária, e você, enquanto paciente ou enquanto pessoa que está ali como rede de apoio do paciente, você realmente está muito mais envolvido emocionalmente. Então, por mais que você possa tentar sozinho, você não vai ter o mesmo domínio técnico e a mesma imparcialidade emocional para lidar com a situação que o terapeuta teria. Então, lidar com isso isoladamente é muito mais difícil do que uma coisa que já é suficientemente difícil. Entende? O processo já é difícil com o terapeuta, já envolve uma coisa que é faseada, que envolve ali etapas. Então, assim, é muito mais fácil, é muito mais bem sucedido o processo com um terapeuta, com um profissional da área. Mas possível, a doutora disse que é. Próxima dúvida. Já me disseram que é importante, que o importante é que eu entenda a causa do problema, o porquê de eu ter esses pensamentos obsessivos e rituais. A terapia comportamental vai direto ao problema. O que devo fazer afinal? A resposta: identificar e entender fatores como ansiedade ou mesmo problemas que estejam desencadeando ou intensificando o toque não deixa de ser importante.
No entanto, o fato de você saber as possíveis causas que deflagraram a execução de rituais não significa de maneira alguma que conseguirá deixar de fazê-los. E essa resposta eu achei muito interessante. Eu vou trazer aqui um viés até da doutrina espírita, tá, gente? Porque nós somos um grupo espírita. E me veio muito quando eu estava estudando. Aqui ela tá uma abordagem totalmente científica, tá? Mas me veio na cabeça. É uma constante, né, dentro do espiritismo a gente falar por que tem o esquecimento da vida passada, mas eu queria entender o porquê que determinada coisa acontece comigo. E ao longo de muitos anos assim de estudo dentro da doutrina, e certamente eu ainda tenho muito para aprender, eu chego à conclusão que nem tudo você precisa saber o porquê. Assim, tem coisas que você teria curiosidade de saber, tem coisas que seriam interessantes você saber, mas nem tudo você precisa saber o porquê. É o que ela disse aqui, pode até ser importante, aqui no viés científico da doença aqui do toque, pode ser importante saber, assim como dentro da doutrina espírita, pode ter coisas que sejam importantes você saber, mas nem tudo você precisa saber para mudar. Falando do toque, você não precisa saber o porquê alguma coisa aconteceu para que você busque o tratamento. Você não precisa saber por que você faz um determinado ritual para você procurar um psiquiatra, para você procurar um terapeuta. Assim como dentro da doutrina espírita, você não precisa saber o porquê de tudo para você mudar o seu comportamento, para você praticar a reforma íntima, para você buscar, sei lá, evoluir enquanto espírito. Então, o que eu estou querendo trazer aqui é que, embora seja uma coisa espírita ou aqui num viés científico, nem tudo você tem condições ou tem a necessidade de entender. Às vezes você precisa, diante de uma situação, entender que tudo que a gente passa, muito embora às vezes não tenha condições de saber o porquê, no nosso estado de evolução, na nossa capacidade de entendimento, tudo que acontece com a gente existe um motivo. E a gente precisa buscar a nossa melhor versão, a gente precisa buscar a nossa paz, a gente precisa buscar a nossa felicidade, a gente precisa buscar o nosso melhor. Então, buscar um tratamento para o toque é buscar a nossa paz, é buscar a nossa felicidade. Então, independente de você entender o porquê daquilo, busca tratamento. Entender o porquê seria ótimo, seria legal, seria ótimo se você conseguir entender. Mas se você não conseguir entender, isso não é essencial para que você possa buscar ajuda e possa ter ajuda e para que essa ajuda possa ser eficaz, entendem? Próxima pergunta aqui. Eu tenho tantos problemas no trabalho, no meu casamento, eu tenho contas para pagar, aborrecimento com meus filhos. Será que eu devo cuidar de todos esses outros problemas antes de começar o tratamento com toque? E essa observação, essa pergunta, eu chamo muito interessante, porque é do ser humano, né? A gente bota uma série de obstáculos, às vezes, para não chegar no problema que às vezes é o que a gente mais precisa abordar, né? Enfim, observação. Mas vamos à resposta. A doutora fala: todas as pessoas, com ou sem toque, têm problemas. O próprio toque pode agravar ou mesmo desencadear problemas, já que, dependendo do grau de comprometimento, conviver com alguém com tal transtorno pode ser uma tarefa bastante difícil. Sendo assim, o tratamento pode e deve ser feito, principalmente se há outros problemas envolvidos, pois uma coisa é certa: com a melhora do toque, muitas dessas questões serão bastante amenizadas, podendo até desaparecer. E essa resposta dela foi literalmente perfeita, né? Quem sou eu para falar que é perfeito ou não? Mas é porque realmente bate muito com o que eu acredito. Então até fica mais fácil de comentar. Porque realmente eu acho que é exatamente isso, assim. Todo mundo tem problema. E quando eu falo isso, e eu entendo que também seja exatamente o que ela quis dizer, não é minimizando o sofrimento de ninguém, não é querendo colocar o sofrimento de ninguém numa régua. Mas fato é, nós estamos no mundo de provas e expiações. Todos nós vamos enfrentar problemas, porque é parte da nossa jornada, é parte da nossa evolução. Então é normal ter problemas. Mas a gente está enfrentando problemas não significa que a gente deve deixar um
transtorno que causa um sofrimento desse nível, como a gente veio estudando ao longo de todo o livro, não é que a gente deva deixar um sofrimento desse porte de lado. Pelo contrário, o toque dificulta a nossa relação com a gente mesmo, ele traz sofrimento, ele dificulta relações com os nossos afetos, com o nosso trabalho, com o nosso estudo, com o nosso cotidiano. Então, mesmo que a causa dos nossos problemas não seja só o toque, muitas vezes ele agrava problemas que já existem. Então, sim, a resposta é precisa do tratamento, ele pode e deve ser feito, porque o tratamento não vai prejudicar em nada o restante das situações, ou ele vai até melhorar, até amenizar outros problemas que existem. Então, procure ajuda. A resposta é sempre procure ajuda, porque a melhor das hipóteses vai melhorar o toque e os outros problemas, e a pior das hipóteses vai melhorar o toque. Então, assim, a resposta é sim, sempre vale a pena buscar ajuda. Próxima pergunta. Minha filha está executando um ritual parecido com toque. O que devo fazer? Tá? Então, gente, a resposta mais completa seria que você precisa de uma orientação profissional. Por quê? Porque você precisa de uma ajuda para avaliar alguns itens, né? A doutora, né, enquanto médica, ela fala que é necessário observar grau de ansiedade, o sofrimento da criança, o tempo que ela perde com os rituais, se esses rituais estão interferindo no desempenho escolar, nas suas amizades, no seu cotidiano. E aí você vai avaliar se esses aspectos estão cruzando uma linha de um sofrimento extremo para poder buscar ajuda. Porque a infância é uma fase de muitas mudanças, de muitas exposições, de muitas novas etapas, e muitas vezes você pode ter alguns níveis de rituais, de manias, de alguns hábitos. Mas você vê se isso caracteriza um transtorno ou não, tem muita relação com o grau de sofrimento e o grau de interferência em outros aspectos da vida que isso está gerando. Então, em caso de dúvida, é necessário buscar orientação profissional que vai ter mais embasamento para avaliar isso com você, mas muito atrelado ao sofrimento e o quão impactante isso está sendo em aspectos gerais do cotidiano daquela criança, daquela criança, daquele adolescente. E para fechar esse perguntas e respostas, lembrando que no livro tem outras perguntas e outros detalhamentos, tá? Perdão, tem mais duas. Tem essa e mais uma. Mas, enfim, então, dando continuidade aqui. Essa pergunta é muito boa também. Vamos lá. Como posso ter certeza de que meus pensamentos obsessivos e as coisas de que sinto medo não se tornarão realidade caso eu pare de fazer os rituais? Resposta. Se você quer ter todas as garantias e 100% de certeza, devo responder que isso é impossível. Não só no que tange a seus medos específicos, como também a acontecimentos da vida de forma geral. A pessoa com toque sofre muito, pois acredita que precisa ter absoluta certeza de tudo, o que é um desejo irrealizável. Parte do tratamento toca na seguinte questão: a necessidade de ser flexível e aceitar fatalidades e eventos inevitáveis da nossa existência. Mas em relação à terapia, certamente o que você teme não vai acontecer por ter deixado de fazer os rituais. Essa pergunta eu acho sensacional, porque eu acho que ela tem várias colocações que eu gostaria de comentar e de algum modo acrescentar aqui. Como eu posso ter certeza de que o que eu quero não aconteça, não vai acontecer? A verdade é isso, a gente não tem certezas na vida, assim. E muitas vezes a gente quer ter um controle 100% total de coisas que não estão sobre o nosso domínio. A gente não vai ter o controle da vida de todo mundo que a gente ama. A gente não vai ter o controle total da nossa vida. A gente não tem certezas e garantias totais e restritas sobre tudo. A gente vive num mundo em que a gente faz escolhas o tempo inteiro, das grandiosas às pequenas, qual roupa que você vai vestir, qual é o caminho que você vai pegar, qual é a carreira profissional que você vai seguir, você vai mudar de emprego ou não vai,
Você vai empreender ou não vai? Você vai casar ou não vai? Você faz escolhas grandiosas e escolhas cotidianas o tempo inteiro, e cada escolha te leva para um caminho. Então, tudo na nossa vida existe um grau de imprevisibilidade, e a gente não tem o domínio nem da nossa vida, que dirá das pessoas que a gente ama. Por mais que a gente ame, a gente não tem o controle da vida dos nossos filhos, dos nossos cônjuges, dos nossos pais, dos nossos afetos. A gente não tem esse controle. Então, por mais sofrimento, medo, ansiedade que isso gere, não existem garantias que o que você teme, o que eu temo, não vai acontecer. E isso não é evitável por um ritual, por uma compulsão. E eu sei que isso é muito mais fácil de entender na teoria do que na prática. Eu sei que gera dor. E eu não estou falando isso para minimizar a dor de quem está aí do lado. Pelo contrário, tá, gente? Eu sou uma pessoa muito controladora também. E tem muitas vezes, a gente sempre brinca, né? Quando a gente fala uma coisa, a gente é a primeira pessoa a escutar. E muitas vezes o que eu estou falando aqui é o que eu falo para mim mesmo. Não, eu não controlo nada. Por mais que eu queira ter as respostas, eu crie cenários, eu faça 1000 planos, a verdade é que eu também não tenho controle de nada, embora eu adoraria ter da maioria das coisas. Eu falo isso muito para mim em outras questões infinitas da vida, sabe? Então, eu acho que essa pergunta ela é muito interessante, porque eu acho que a doutora ela é muito clara na resposta. Não, não tem certeza. Não se tem certeza de que o que você teme não vai acontecer. O que se tem certeza é que não é o ritual que você está fazendo que evita que aquilo que você teme aconteça. Não é o fato de demorar 10 horas no banho que evita que você tenha uma doença. Não é o fato de você checar 50 vezes e não uma vez que a porta está fechada que faz com que a porta esteja mais fechada e sua casa esteja mais segura. Não é isso. Então, não é o fato de você mudar o ritual que vai te expor mais ao risco. E a abordagem terapêutica de você mudar o comportamento e a partir dessa mudança você vê que seu medo não se concretiza, e isso ajudar a diminuir o número de pensamentos obsessivos desagradáveis, é uma abordagem que faz total sentido, porque você, mais uma vez, você vai na compulsão, que é mais fácil de reduzir do que o pensamento, e o pensamento acaba mudando como consequência. Então, o que ela fala aqui é isso. Certamente o que você teme não vai acontecer porque você deixou de fazer o ritual. Pode até acontecer porque é uma fatalidade da vida, mas não está atrelado ao fato de você conferir 50 vezes e não uma. Entendem o que quer dizer aqui? Então, eu acho que isso tem relação com a imprevisibilidade da vida e não com a compulsão, de fato. Isso eu achei muito interessante, a honestidade da resposta, sabe? E agora sim, a última dessa pergunta e resposta que eu trouxe aqui, que foi mais uma pergunta aqui que uma paciente trouxe, né, dela. O toque do meu marido é grave. Desculpa. A terapia comportamental funcionará nesse caso? E se ele não conseguir fazer alguns exercícios? Sim, a terapia vai funcionar. Ela pode demorar mais, ela pode ser mais trabalhosa em razão da complexidade da extensão dos rituais, mas funciona. Se seu marido não estiver preparado para atingir determinados níveis de tratamento, ele deve, em conjunto com o terapeuta dele, ajustar os exercícios até que seja possível fazê-los. Os exercícios devem ser realizados em uma progressão suave e constante. O que seu marido não deve é desistir, e sim ser perseverante. E essa pergunta eu trouxe como a última pergunta aqui desse Perguntas e Respostas, não foi à toa. É porque traz uma mensagem que eu acho que é muito importante, que é a da perseverança e de cada caso ser um caso. As doenças, os transtornos mentais, elas têm uma característica que elas são muito particulares de cada caso. Não existe um padrão de evolução, não existe um tempo único de resposta. Cada caso vai evoluir de uma forma, o tempo de resposta vai ser individual, a duração das fases de cada exercício, dos níveis de exposição, da velocidade de exposição, vai variar de paciente para paciente, mas com a perseverança, com a não desistência, com esse esforço contínuo, sim, vai dar certo,
vai conseguir, é possível. Então, não se compare, não compare a pessoa que está do seu lado com o outro. Cada um no seu tempo, um passo de cada vez, vai dar certo. Não sou eu que estou dizendo isso, é uma médica reconhecida na área, uma médica que tem muita experiência. Vai funcionar, acredita, procura ajuda. E aí, eu vou emendar com outro capítulo antes da gente ir para a conclusão final, tá, gente? Que é um capítulo bem breve, que eu acho que ela traz como uma mensagem, que eu também acho que emenda um pouco nessa pergunta, que ela fala sobre as diferentes potencialidades humanas, né? E ela sai um pouquinho do transtorno obsessivo compulsivo e fala sobre o mundo atual, né? E como as pessoas, mesmo sendo diferentes, elas têm múltiplos talentos. O capítulo fala, né? As diferenças, elas somam e elas multiplicam talentos. Isso, inclusive, é visto hoje na própria ideologia do trabalho. E ela fala, uma pessoa com uma condição mental COT, que é aquilo que a gente viu há uns capítulos atrás, né? Que é o inverso da sigla do TOC, que é o COT, Cognição, Organização e Transformação. E outro com funcionamento mental do TDAH, que é o transtorno de déficit de atenção com hiperatividade, elas podem ser complementares, por exemplo, no ambiente de trabalho, com trabalhos, projetos, elas podem ser complementares. Isso é muito legal no mundo que é cada vez mais multidisciplinar. Hoje em dia, nós somos bombardeados com uma enxurrada de informações o tempo inteiro. E cada vez mais, nos consultórios, como ela mesma relata, as pessoas que são mais felizes e mais produtivas, elas relatam que são aquelas pessoas que podem exercer suas atividades de uma forma que está alinhada com o funcionamento natural da sua condição mental. E aí vamos relembrar o que a gente viu um pouquinho. Cada cérebro tem potencialidade. Ninguém é bom em tudo, mas todo mundo é bom em alguma coisa. E a gente tem que parar com esse hábito de falar, de achar que alguém é maravilhoso e alguém é horrível. As pessoas têm potencialidades diferentes. A gente não se coloca numa caixinha de um é perfeito e o outro é péssimo. Não, cada um tem potenciais, e esses potenciais, ao serem diferentes, eles se complementam. E ela traz isso aqui de uma forma bem legal, com esse exemplo do COT e do TDAH. Porque, por exemplo, né, no COT, você tem, num linguajar clássico, né, falando de forma geral, tá, gente? Como características, ser um grupo de pessoas que tem como características serem pessoas concentradas, planejadas, excessivamente prudentes, porém com pouca criatividade, consideradas mais lentas. E aí, assim, no senso comum, não falando que isso é sempre assim, tá? Porque eu tenho meus poréns com colocar palavras em caixinhas. Eu sou bem divertidamente, aquele filme, sabe? Que fala das emoções. Eu acho que cada sentimento, cada competência tem uma função que na dosagem correta tem uma razão de ser. Inclusive, uma observação, assistam divertidamente, tá? É um filme que é considerado ali dentro do... É um filme desenho animado que pode ser, no primeiro momento, interpretado como um filme infantil, mas não é. É um filme que fala sobre as nossas emoções e o quanto cada uma delas cumpre uma função no nosso todo. Então, é um filme muito bom, e, enfim, que me ensinou muito, que eu uso muitas vezes como exemplo na minha vida. Mas fecha parênteses, voltando para cá. Então, eu não gosto muito de classificar competências como boas ou ruins, mas, como não é o foco da aula aqui, no senso comum, a gente tem que concentração é algo positivo, planejamento, prudência são vistas como coisas positivas, e pouca criatividade e lentidão são consideradas coisas negativas, no sentido de que a pessoa criativa é uma pessoa que pensa fora da caixa, a pessoa mais lenta está associada, a pessoa muito prudente, muito planejada, às vezes pensa demais e acaba demorando mais para executar. Por outro lado, no senso comum, a pessoa com TDAH é uma pessoa que tende a ter muita criatividade, é uma pessoa mais ágil, mais corajosa, que quer fazer acontecer, mas muitas vezes acaba sendo muito impulsiva, planejando muito pouco, é uma pessoa que tem mais falta de foco, é muito hiperativa, não consegue ficar muito concentrada, prestando muita atenção na mesma coisa por muito tempo. E aí você olha essas duas coisas, vê como é que é complementar?
A concentração de um complementando a falta de foco do outro. O excesso de planejamento complementando a impulsividade. A prudência excessiva com uma agilidade, com uma coragem. A lentidão com a agilidade. A criatividade com a pouca criatividade. E aí esses profissionais se complementando. O que a doutora quis trazer nesse capítulo é que num mundo onde as pessoas têm muitas informações e as pessoas são muito diferentes, as pessoas podem ter características que se complementam e do jeito delas, no padrão de funcionamento cerebral delas, serem mais felizes e mais produtivas, aproveitando as próprias potencialidades para entregar muito mais. Então, a grande mensagem aqui é: mesmo que hoje você seja ou conheça alguém que apresenta o transtorno obsessivo compulsivo, é possível se tratar, é possível buscar ajuda médica, é possível fazer uso do devido medicamento, é possível receber ajuda terapêutica para conseguir encontrar a paz, encontrar a felicidade, reorganizar esses pensamentos para conseguir transformar esse pensamento de uma forma muito mais calma, muito mais serena, muito mais organizada e ir para uma condição que te proporcione mais paz, mais produtividade e te dê muito mais eficiência em todos os campos da sua vida, sejam esses campos afetivos, sejam esses campos profissionais, acadêmicos, e seja esse campo principalmente na sua relação com você mesmo, porque fato é que só a gente convive com a gente 100% do tempo. Então, buscar ajuda é lutar por você mesmo. Faça isso. E para fechar o nosso estudo, a mensagem final que eu queria trazer é essa que eu vou ler aqui para vocês. A mente humana, ela é complexa e merece atenção. Descobrir um transtorno não é fácil, mas sabe o que é mais difícil? Mais difícil é não saber, não entender, não tratar, não ver fim para uma dor. Ah, que alívio é saber que não estamos sozinhos. Como é bom saber que isso que está doendo aí dentro do seu coração, da sua mente, do seu lar, tem tratamento. Abre seu coração, busque ajuda. Ajuda médica, sim. Ajuda medicamentosa, sim. Ajuda terapêutica, sim. Ajuda religiosa, sim. Nós somos corpo, mente e espírito. Que possamos nos abrir a um cuidado completo e entendermos que precisamos nos comprometer com o nosso próprio processo de autocura, porque nós sempre seremos os principais atores do nosso processo de mudança e de cura. Você não está sozinho. Ajuda-te e o céu com certeza te ajudará. Que assim seja, meus amigos. Obrigada, obrigada por cada um que esteve aqui comigo até hoje. Eu estou muito feliz de ter compartilhado esse estudo com vocês. Eu estou muito grata de ter tido a oportunidade de compartilhar esse estudo com vocês. Eu desejo que esse ano de 2024 seja um ano de transformação, de mudança, de recomeço, de cura, de amor para todos nós. Muita paz para vocês. Em janeiro já a gente começa mais um estudo de um novo livro, um livro que vai tratar sobre ansiedade, também um transtorno muito frequente no nosso mundo atual, cada vez mais recorrente na nossa sociedade. Mais um material com base nos livros da doutora Ana Beatriz Barbosa. Espero estar com vocês e quero muito que essa troca permaneça, que vocês comentem, que vocês compartilhem, que vocês tragam colocações, tragam dúvidas, e eu sou muito grata a cada um de vocês. Um grande beijo e um feliz 2024. Muito obrigado. Beijinho. Tchau, tchau.